Ministro Paulo Guedes defende a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. A audiência pública discute situação de anistiados políticos. E Comissão de Ciência e Tecnologia analisa como o reconhecimento facial pode ser usado nas políticas de segurança pública. Deputados da Comissão de Constituição e Justiça ouviram nesta quarta a defesa da reforma da Previdência feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Esse encontro, todos sabiam, não ia ser fácil. Foram necessários 35 minutos para um primeiro atrito. Outros viriam. O embate com a oposição foi duro. 20 anos de carteira de uma empregada. Vocês estão há 4 mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre dividendo? Por que deram benefícios para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? Por quê? Vocês estiveram no governo. Vocês são o governo. Nós estamos há 3 meses. Vocês tiveram 18 anos. Deputados. 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar. A reunião foi tensa e prestigiada. Na mesa, com Paulo Guedes, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e outros 2 ministros do governo Bolsonaro. Na plateia, mais de 100 deputados inscritos. Uma dúvida recorrente foi sobre quem vai pagar a conta da reforma. No final de 10 anos, você pediu para cada um desses pobres brasileiros o R$ 9.000, em tempo de permanência que ele teve. Agora, na hora que você pega o servidor público, esse contribuiu com R$ 140 mil. Então, ele contribuiu com 14 vezes o que o pobrezinho contribuiu. E os militares com 181 mil. O clima político e o debate técnico se misturam quando o assunto é reforma da Previdência. No ano passado, nós gastamos 700 bilhões com a Previdência, e que é o passado, né? Que são os nossos idosos. E nós gastamos 70 milhões com educação, que é o nosso futuro. Então, nós gastamos 10 vezes mais com a Previdência do que com o futuro, que é a educação. E mais importante ainda do que isso, antes da população brasileira envelhecer, nós temos aí em torno de 9, 10% de idosos, a Previdência, no formato atual, já está condenada. Vossa Excelência quer trocar um jumbo que está um pouco velhinho, que tem os seus problemas, que precisa de consertos? Vossa Excelência quer mandar esse avião para o ferro velho e quer que cada um compre o seu aviãozinho. Porque o sistema de capitalização é isso, ministro. É cada um por si, Deus por todos. O senhor está destruindo os pilares da Previdência Social brasileira, que se baseia na ideia da contribuição e da solidariedade. Assim é fácil resolver o problema da Previdência. O senhor está entregando cada um a própria sorte, ou ao próprio azar. Vai ter algum prejuízo? Até agora eu não encontrei nenhum prejuízo. De todos os brasileiros que estão aposentados, todos aqueles brasileiros que vão se aposentar e todos aqueles que vão entrar no mercado do trabalho, de trabalho e passar a contribuir com a Previdência e que ganham até 2 salários mínimos, não haverá 1 centavo sequer de prejuízo. Ao contrário, como o próprio ministro falou, haverá uma redução da contribuição de 8% para 7,5%. Então eu não sei por que todo esse carnaval que estão se fazendo, não há prejuízo. A vinda do ministro Paulo Guedes aqui na Comissão de Constituição e Justiça é um primeiro passo. O segundo está agendado para esta quinta-feira, quando juristas virão falar sobre a legalidade da proposta. Vale lembrar que esse é exatamente o papel da Comissão de Constituição e Justiça em todo esse processo, analisar a admissibilidade. A proposta de reforma da Previdência é do governo federal. Ele paga as aposentadorias dos trabalhadores da iniciativa privada através da Previdência Social e também a aposentadoria dos servidores públicos federais. Mas algumas regras vão valer também para servidores públicos dos estados e dos municípios. Vamos falar sobre essas regras? O quadro geral dá uma ideia do problema vivido pelos estados. Ele mostra quantos aposentados existem para cada servidor na ativa. Numa ponta, você tem os estados mais novos,
Rondônia, por exemplo, tem 18 aposentados para cada 100 funcionários públicos. Na outra ponta, os casos mais dramáticos. No Rio Grande do Sul, o pior caso, são 162 aposentados para cada 100 servidores na ativa. Outro detalhe muito importante: mais da metade dos funcionários públicos dos estados estão concentrados em duas categorias com aposentadoria especial: policiais e professores. Com a reforma, a contribuição dos funcionários públicos sobe para 14%. Os estados terão 180 dias para votar leis específicas caso não queiram manter essa nova alíquota. E ainda será possível aprovar alíquotas extraordinárias, maiores que essa, para garantir o equilíbrio das contas. Para a terceira mudança, o prazo é de 2 anos. Todos os estados e municípios vão ter que aprovar fundos de pensão específicos. A discussão aí não é apenas econômica, mas também política. O problema das aposentadorias dos estados é um problema do governador e não é do Congresso Nacional. Eu acho que quando traz os estados para cá, para que a gente resolva, é um problema grave. Eu penso que essa reforma é aquela desejada por prefeitos, por governadores, né? E vamos quebrar alguns paradigmas, porque senão nós vamos manter o caos econômico que nós temos hoje na maior parte dos estados da federação e dos municípios. O Congresso é feito exatamente para resolver esse tipo de conflito, com um debate público e com um resultado construído pelo voto da maioria. O auditório Freitas Nobre ficou lotado para a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos sobre a situação dos anistiados políticos. O governo federal propõe uma série de mudanças na concessão de anistia política. No início do ano, com a reforma ministerial, a Comissão da Verdade, que antes era submetida ao Ministério da Justiça, passou para o Ministério das Mulheres, Família e Direitos Humanos, que propôs mudanças nos critérios para a concessão de anistia. Entre as possíveis alterações está a limitação da quantidade de recursos aos quais os anistiados têm acesso. 2 dados muito importantes. A composição, que foi absolutamente alterada. Integrantes do aparato militar não podem fazer parte de comissão de anistia. E a revisão das decisões pela consultoria jurídica do Ministério da Justiça. A Comissão da Anistia foi criada em 2002 e sempre julgou todos os tipos de recursos. Até o ano passado, foram deferidos mais de 39 mil pedidos para a concessão do benefício. Mais de 24 mil foram indeferidas. Atualmente, mais de 9 mil solicitações estão pendentes. A anistia é uma garantia constitucional e o governo, por meio do Ministério dos Direitos Humanos, tenta reformular a comissão de anistia, propõe uma revisão que claramente é uma tentativa de inverter os papéis. Toda e qualquer afirmação no sentido de modificar a atuação da comissão de anistia, de extinguir a comissão de anistia ou coisa que o valha, a rigor, isso não pode acontecer. Por quê? Porque o fundamento, a base para a existência da comissão de anistia é constitucional. O ministro de Infraestrutura atendeu a um convite da Comissão de Viação e Transportes e esteve nesta quarta participando de audiência pública na Câmara, que durou cerca de 6 horas. Ele disse que não há recursos suficientes para desenvolver a infraestrutura do país e defendeu que, para reduzir este problema, é preciso fazer parceria com empresários por meio de concessões públicas envolvendo principalmente rodovias e ferrovias. As prorrogações antecipadas são prioridade porque isso é uma alavanca importante para a gente conseguir investimento de curto prazo, além de fazer um reexame do nosso modelo regulatório, ou seja, com novos contratos, onde a gente vai ter obrigações mais claras no que diz respeito a investimento e direito de passagem. E eu acredito que a gente consiga concluir todo o processo ao longo do ano de 2019. O representante dos caminhoneiros na reunião elogiou a postura do governo em relação à categoria e disse que não vê disposição para uma greve dos caminhoneiros nesse momento.
mas ele defendeu que seja criado o frete mínimo e ouviu do ministro que a demanda está em análise. O piso mínimo de frete, muita gente fala, é o tabelamento, que vocês querem que tabelamento é inconstitucional, não é? Não, o que nós queremos? É o piso mínimo de frete, aonde está lá a depreciação do bem, né? Custo da mão de obra, imposto. Então é o custo mínimo do transporte que a gente vem buscando para a gente ter barganha, para a gente poder negociar o nosso lucro, né? Ao final da audiência, os deputados da oposição e do governo elogiaram o ministro. O papel da oposição é o papel de alertar sobre os equívocos, desvios, mas também colaborar com o que está dando certo, elogiar e somar esforços para que as coisas avancem. O ministro fez uma exposição convincente, trouxe dados, números, mostrou preparo, conhece a realidade do Brasil e a infraestrutura é um dos grandes gargalos que nós temos. Todos os parlamentares que participaram saíram satisfeitos com a resposta do ministro. Ele é uma pessoa muito preparada, visionário, conhecedor do assunto e, claro, uma pessoa com um diálogo muito bom. A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar irregularidades no BNDES, aprovou um pacote de convocações na reunião desta quarta-feira. A partir de vários requerimentos, foram convocados os ex-presidentes do banco, Luciano Coutinho e Carlos Lessa, que presidiram a instituição durante os governos Lula e Dilma. Também foram aprovadas as convocações do ex-ministro do Planejamento e da Fazenda, Guido Mantega, além da convocação de Antônio Palocci, que foi ministro da Fazenda durante o governo Lula e ministro da Casa Civil no governo Dilma. Antônio Palocci cumpre prisão domiciliar em função de investigações da Operação Lava Jato. Como a tecnologia de reconhecimento facial deve ser usada nas políticas de segurança pública? O debate foi na Comissão de Ciência e Tecnologia. Cada vez mais, câmeras de monitoramento fazem a vigilância do dia a dia das grandes cidades. O reconhecimento facial é uma tecnologia que tem ajudado a polícia na identificação de suspeitos, mas ainda é fonte de polêmica. Para discutir esse assunto, uma audiência pública reuniu especialistas da área e representantes do governo na Câmara dos Deputados. Acho que é muito importante a gente estar nesse momento discutindo esse assunto, tendo em vista que é um sistema que ainda está sendo desenvolvido, né? É uma tecnologia que ainda não está madura e a gente tem várias questões a serem consideradas, né? A proteção dos dados pessoais, daqueles que estão sendo investigados, daqueles que estão tendo as suas imagens coletadas. Isso é importante a gente saber em que medida que esses dados estão sendo utilizados, eles estão cumprindo uma finalidade específica, quem que vai guardar esses dados depois, né? Para que eles vão ser utilizados? Então, é importante que a gente discuta isso aqui com a sociedade, com os parlamentares, para que eventualmente saia daqui algumas orientações legislativas, tanto de interpretação da norma que já existe, quanto eventualmente a criação de uma nova lei, que venha tratar especificamente de dados, por exemplo, de segurança pública. Especialistas questionaram o alto custo e a viabilidade de implantação do sistema. Esse é o risco do sistema de reconhecimento facial. Ele tomar o mesmo destino, ter o mesmo destino dos sistemas de vídeo monitoramento ou dos próprios centros integrados de comando e controle que foram implementados e depois de 2, 3, 4 anos viraram elefante branco. Houve um consenso importante. A tecnologia precisa ser bem regulada para evitar erros na vigilância. Do outro lado, se eu regulo bem a tecnologia, se eu estabeleço parâmetros, se eu crio uma condição de auditabilidade dessa tecnologia, se eu trago a sociedade para dentro do debate, se eu crio uma colaboração entre o público e o privado, aí eu acho que a tecnologia tem condições de criar inúmeros benefícios. Por quê? Porque ela vai dar uma capacidade tática para o Estado de identificar, localizar e monitorar pessoas, sejam suspeitos, sejam alvos de espionagem, sejam potenciais terroristas, sejam fugitivos e outros indivíduos. O reconhecimento facial bem usado, ele é uma ótima solução para autenticação e identificação. Usado na rua, de qualquer forma, ele é uma péssima solução. Pesquisas mostram que até 92% de chance de que haja um falso positivo. Isso significa que existe 92% de erro no sistema. Uma pesquisadora fez um estudo, pegou os congressistas americanos e passou pela base da Amazon para identificar criminosos. 28 congressistas americanos foram confundidos com criminosos.
Ou seja, se você começar a utilizar essa tecnologia sem os devidos cuidados, você pode estar fazendo um grande desperdício de força policial e de segurança. Utilizando, entretanto, de forma correta, como, por exemplo, a Receita tem feito, depois do controle do passaporte na entrada do país, para verificar algumas pessoas e dedicar recursos, ali você tem uma taxa de acerto boa e ali você tem uma otimização de recursos bom. O deputado Bibo Nunes foi o responsável pela audiência. Na avaliação dele, a imprecisão dos equipamentos já está sendo superada. Dados foram colocados aqui, são dados antigos, contrários, porque a tecnologia ela avança de maneira geométrica. É um avanço exponencial. A tecnologia está avançando muito e a favor da segurança, a favor do cidadão. Estas foram as notícias da Câmara nesta quarta-feira, 3 de abril. Para mais informações ou para rever as nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!